Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Minha Franquia 10K. Aqui nós vamos te mostrar como abrir sua primeira franquia, que vai te render pelo menos R$10.000 por mês. No episódio de hoje nós vamos falar sobre royalties, que é um tema muito polêmico nas franquias. Eu sou o Lucas Machado, eu estou aqui com o Alexandre Guerra, que vai tirar essas dúvidas pra gente. E eu vou começar com a perguntinha: o que são royalties? Royalties é remuneração mensal devida para a franqueadora, né? É o preço pago por tudo que a franqueadora oferece ao franqueado. Esse royalties ele pode ser cobrado de diversas maneiras. Normalmente é o percentual da venda. Então a franquia normalmente cobra 3, 4, 5, 6, 7, algumas 8, algumas pode ser mais, 9, 10, não tem um limite. Por cento da venda que a franquia tem. Então imagina que eu tenho um negócio que eu vendo a 100 e os meus royalties seja 5%. Para cada 100 que eu vender, a franquia fica com 5. E esse é o valor pago pelo franqueado para a concessão da marca e do know-how necessário para a operação da franquia. Existe alguma lei no Brasil que regulamenta o pagamento dos royalties? Existe, a primeira lei foi de 94, a lei de franquia, ela foi revisada, ajustada, né? A nova lei de franquia saiu há 2 anos atrás. Então existe uma lei específica para isso sim, que na verdade regula de forma geral, não é uma lei que entra em muitos detalhes, mas ela elenca, né, uma série de questões e exigências em relação a esse contrato entre duas partes. Mas e como que são definidas essas taxas aí? Igual você falou, tem uns que são 5, 6, 7, 8, até 10 ou mais, não interessa quanto. Como é que são definidas essas taxas? Isso é definido pelo franqueador, né? Então imagina que você tem um negócio que você queira franquear e você vai estipular qual que é o percentual de royalties que o teu franqueado vai ter que te pagar pela venda que ele tem. Então é definido pelo franqueador, exclusivamente pelo franqueador. Agora, o franqueador ele tem que estipular esses royalties até um limite, né, que não impeça a operação de ser rentável. Então não adianta o franqueador colocar 10, 15, 20% de royalties se o negócio não der uma margem suficiente para pagar o investimento e deixar satisfeito o franqueado em relação com esses royalties. Então, se o negócio der, imagina que você tem um negócio, ele dá 15% de lucro. O negócio seu, é seu o seu negócio, você vende roupa, você tem uma loja e que você tem 15% de rentabilidade. Faz sentido você cobrar 15% do franqueado? Não, porque senão o cara vai trabalhar de graça. Faz sentido você cobrar 10%? Acho que não, porque senão o franqueado vai ter o trabalho todo para você ficar com 10% e ele com 5%. Faz sentido você cobrar 5%, você ficar com 5% do resultado, para você prestar, né, toda uma contrapartida, inclusive você ceder o uso da sua marca, ele ficando com 10%, aí eu já acho mais equilibrado, ele tocando a operação. Então, para um negócio que tem uma rentabilidade entre 15% e 20%, eu acho que um royalties fixado aí perto de 5% é razoável. Por que tem o royalties e a taxa de franquia? A taxa de franquia, antes de eu responder essa sua pergunta, só complementar um pouco a anterior, a gente não tem um prendimento na previsão legal nem em relação ao percentual. É importante dizer que no caso de micro franquias, muitas vezes os royalties são fixos. Então você entra, essa é a metodologia, essa franquia, esse é o seu trabalho, eu vou cobrar R$500 por mês. Vou cobrar R$1.000 por mês, um salário mínimo por mês, esses são meus royalties, independente do que você for faturar. Isso normalmente é utilizado e é feito quando o franqueador não consegue auditar os números de vendas do franqueado. Então ele deixa o franqueado livre para ele ter o faturamento dele e fixa o valor dos royalties em um valor mensal de uma determinada grandeza, 500, 800, R$1.000. E aí, da mesma forma que o percentual, ele vai colocar esse valor num patamar que não tire, né, todo o resultado do franqueado. Então, na teoria, não é toda marca que tem um valor fixo de royalties.
Então isso não é uma lei, não é uma regra. Não é toda fixo. marca que tem um valor percentual dos royalties, 5%, 4%. Pode Mas ser assim, um não é um valor... valor fixo para todos. Não é. Tem 3%, tem 4%, tem 5%, tem R$500 no caso da micro franquia. E a rede de franquia não é recomendável. Não é recomendável, a gente não faz isso, mas pode ser que a rede de franquia tenha, por alguma razão, uma negociação diferente de royalties com franqueados, né? E de que maneira que são divididos os lucros assim, pela franquia e o franqueador? Sempre só pelo royalties mesmo? É exatamente isso. Então você fica com o percentual dos ganhos dos franqueados. Eu gosto desse modelo variável que o franqueado vai pagar mais se ele faturar mais, ele vai pagar menos se ele faturar menos. Efetivamente é uma divisão de resultado. Massa, aí você ia entrar no assunto sobre taxa versus... A taxa de franquia é uma taxa inicial para adesão ao sistema, né? Então, também isso é comum. O franqueador ele coloca uma taxa inicial, isso vai financiar a operação dele, isso vai arcar com custos de implantação que o franqueador tem também, de treinamento, e não deixa de ser uma receita para a franqueadora por tudo que ela construiu. Qual que é o valor dessa taxa inicial de franquia? Pode ser 5 mil, pode ser 10 mil, pode ser 300 mil dólares, como existe especificamente algumas redes americanas, que é mais ou menos uma taxa de americana de uma grande marca dessas que você traz para o Brasil. Normalmente ele é uma variação do tamanho do investimento, né? Às vezes é difícil justificar você ter um negócio de um investimento muito baixo e uma taxa de franquia muito alta, a não ser que o resultado compense essa taxa de franquia. Mas normalmente uma franquia que tem uma taxa inicial de 50, 60 mil reais, provavelmente ele vai ter um investimento aí na casa dos 600, 700 mil, mais ou menos, principalmente quando é loja de loja física, investimento físico, você vai fixar a taxa de franquia em torno de 10 a 15%, porque imagina uma loja física, se eu vou gastar 400 mil para fazer essa loja, mobiliário, obra civil e tal, faz sentido eu colocar mais 400 mil de taxa de franquia, 800 mil, aí provavelmente isso vai fazer com que o payback, né, o retorno sobre o investimento se alongue muito. Então, você não pode onerar muito o investimento em cima dessa taxa de franquia. Então, normalmente se colocam 10 a 15% do valor do investimento. Isso para as franquias tradicionais. Agora, por exemplo, micro franquia, muitas vezes o investimento é 10 mil, porque os 10 mil são a taxa de franquia. Então, o franqueado entra no sistema, muitas vezes não tem investimento nenhum para fazer e o investimento inicial dele é justamente essa taxa inicial de franquia. Isso é importante porque exige um comprometimento, né? Não fica um pinga-pinga de franqueado. Vem um monte de aventureiro querer ser franqueado. Não, quer ser franqueado? Você tem que pagar uma taxa de franquia. Então o negócio fica sério, ele fica com empreendimento e comprometimento em relação ao trabalho que ele tem que fazer. E aproveitando o gancho que você falou sobre compensar ou não compensar, como que eu avalio se o royalties está alto, se está justo? Como que eu faço essa avaliação pensando em abrir minha primeira franquia? Olha, eu acho que a dica é o seguinte: não pensa o quanto o outro está ganhando. Isso vale para todo o negócio. Pensa o tanto que você está ganhando. Se você estiver tendo um resultado que está te satisfazendo, que está compensando o investimento que você fez, esquece os royalties. O royalties pode ser 0. Se tiver ruim para você, você vai ter problema. Agora o royalties pode ser 1.000. Se mesmo assim você estiver ganhando dinheiro, esquece que o outro está ganhando 1.000. Isso eu acho que todo empreendedor precisa saber. Muitas vezes as pessoas deixam de fazer negócio, deixam de ganhar dinheiro porque estão preocupados com o que o outro está ganhando. Então esquece o outro. É bom que ele ganhe dinheiro. Quanto maior for o royalties e maior for o resultado da franquia, mais forte é aquela rede, né? Pensa que a tua franqueadora ela tem que prestar um serviço para você. Então, se a tua franqueadora é pobre, você vai ter um serviço pobre. Não é essa a questão. É importante você ter uma franqueadora capacitada, que consiga fazer investimento, que consiga contratar pessoas boas. Então, não é essa a questão. O importante é você entender o quanto você está ganhando. Se você estiver satisfeito, torça para a franqueadora ganhar o máximo possível também. E você acha que a questão do valor dos royalties costuma ser um entrave para as pessoas comprarem franquias?
Não, acho que não. Acho que é algo já natural. Isso é algo inerente. Ninguém trabalha de graça. Não existe uma franquia sem uma cobrança de royalties, senão não faz sentido, né? Acho que não existe entrave nenhum nesse ponto. A taxa de franquia às vezes é um entrave, porque é um valor mais alto que é desembolsado no início, né? Então, muitas vezes a franquia pode ter alguma barreira de entrada por conta, às vezes, de uma taxa de franquia excessiva. E toda vez que eu vou comprar uma franquia, esse valor de royalties ele obrigatoriamente é fixado ou eu posso negociar ele com o franqueador? Isso varia de franquia para franquia, mas normalmente ele é fixado. Não é recomendável que ele seja diferente, né? Imagina, você tem uma rede de franquia, cada um paga um valor. Por quê? Quem chora mais, quem é mais amigo, quem toma cerveja junto. Por quê? Se ele é um percentual do faturamento, o cara que fatura 50 vai pagar menos do que o cara que fatura 200, porque é 5% do faturamento. Então ele já é ajustado de acordo com o tamanho do negócio do franqueado. Então, se você pegar os nossos negócios, ele é um royalties de percentual fixo para todos os franqueados. O que pode acontecer como exceção? Que, de novo, eu acho que não é recomendável, mas isso pode acontecer e ele é justificável. Às vezes, tanto o franqueado quanto o franqueador queira entrar dentro de um mercado específico em que o custo, por exemplo, às vezes de locação é muito grande. Imagina um aeroporto. Eu tenho interesse de ter minha marca nesse aeroporto e o franqueado está disposto a investir. Só que o custo de locação do aeroporto ele é quase proibitivo. E às vezes pode ser feito um contrato em que a gente reduz esse royalties para viabilizar uma entrada em alguma situação específica para compensar um custo muito alto que tenha. Então você tem uma diferença que se justifica em relação aos demais. Mas, de novo, eu acho que isso é justificável, mas isso eu acho que até isso não é muito recomendável. E, na sua opinião, assim, por que você acha que mesmo pagando royalties vale a pena ter uma franquia do que começar um negócio próprio? A gente já falou até muito sobre isso. Você tem ganho de escala, você tem ganho, esses royalties se pagam. Só negociações vantajosas com fornecedores que você pode ter justifica esse pagamento de royalties. Treinamento que você tem, consultoria periódica na sua loja. A marca em si, será que a marca não vale nada? Não vale nada? A Biomundo, por exemplo, que vai abrir uma loja de produtos naturais aí do nosso lado. Do nada, né? Do nada. Lucas, para você ver o poder da marca. É gigantesco. Será que não vale 4%? Será que eu não consigo, de repente, cobrar 4% a mais no meu preço para o consumidor por conta de tudo isso dessa marca? Inclusive já me gera uma dúvida daí. Por exemplo, esses custos aí de divulgação, de marketing, etc. Eles estão inclusos nesse royalties ou não? Não, aí tem um fundo de marketing, que é uma outra taxa que é cobrada específica para o marketing. Então, que é também um percentual da venda. Então, por exemplo, uma franqueadora ela vai cobrar 4, 5, 6, 7% de royalties, vai cobrar 1, 2, 3, 4% de fundo de marketing. E esse fundo de marketing é um dinheiro compartilhado. E é importante que o franqueado tenha, né, o conhecimento e ajude a fazer a gestão dele. Ele é revertido 100% para fazer ações de marketing na franqueadora. E tem alguns setores, por exemplo, que os royalties são menores em franquias? Por exemplo, o setor de alimentação é mais barato os royalties. Não, de forma geral os royalties são parecidos, né? Mas tem alguns setores menos tradicionais que tem uma cobrança de royalties um pouco diferente, que aí depende um pouco da característica da operação, da margem, do franqueado. Mas se você for pegar os setores mais tradicionais, cosméticos, moda, alimentação, eles variam aí de 4% a 6%. Mas, então, assim, na sua opinião, no modo geral, a economia que eu tenho, assim, pelo fato do modelo de negócio da franquia já vir com muitas etapas queimadas, ele vale ainda mais a pena do que, mesmo pagando royalties, do que ter um negócio próprio. Se for a franquia certa. Mas acho que, por exemplo, os custos, por exemplo, você já me falou lá que quando eu negocio com o fornecedor,
consigo comprar bem mais barato que se eu fosse comprar sozinho. Isso. Você acha que esses custos que eu estou enxugando, tipo esse custo de negociação, ele sobrepõe o royalty? Ele paga o royalty? Em muitos casos sim. Aí depende, quanto maior é a marca, mais é o poder de barganha que ela tem. Então, esses custos certamente não vão pagar numa franquia pequena. Uma franquia grande, ela normalmente se paga. Só que, de novo, não são só esses custos que você tem que avaliar. Você tem que avaliar o modelo de negócio, os processos, o valor da marca. Tem muitas coisas que vêm de retorno com esses royalties que estão sendo pagos. Massa. Guerra, eu acho que de royalties eram essas as maiores dúvidas que eu tinha anotado aqui. Muito obrigado mais uma vez por esclarecer aí algumas dúvidas sobre franquias. E eu te aguardo aqui de novo no próximo episódio. Até. Valeu.